Mas isso aqui é o fundamento que todo mundo tem que ouvir e todo mundo, se a pessoa sacasse esse um gatilho, a vida dela já virava. E eu te falo o seguinte, a vida muda não só no digital, muda. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você fazer o seu primeiro 6 em 7. Isso é R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. Sou o Érico Rocha. E o tema de hoje é como usar a forma menos vendedora de vender, o gatilho mental da reciprocidade. Érico, a gente vai fazer o seguinte hoje nesse episódio. Eu trouxe um estudo científico, né? Você me fez esse desafio, né, de trazer um estudo científico aí sobre esse gatilho mental da reciprocidade. E a gente vai retornar um desafio para você. Porque nesse episódio a gente vai falar esse estudo científico. Na verdade, o desafio foi vários estudos científicos. Foram vários. Foi um. Esse está sendo o primeiro. Não. Vários de reciprocidade. Vocês pegaram o desafio que são vários ou só trouxeram um? Tem mais de um. Senão não seria um desafio, né? Exato. E aí o desafio que a gente vai retornar para você é linkar, né? Conectar esse estudo científico com o mundo de fazer um 6 em 7. Show. Beleza? E para contextualizar, Érico, quero começar te perguntando o que resumidamente é um gatilho mental. Basicamente, um gatilho mental é um jeito de você falar com o sistema límbico da pessoa. É aquele sistema que controla o instinto de sobrevivência. Então, o cachorro tem sistema límbico, né? O cachorro tem emoção, tem instinto de sobrevivência. E o sistema límbico, geralmente, é um eu diferente do eu racional. O sistema límbico, às vezes, luta com o eu racional. Por exemplo, o sistema límbico tem fome e você fala, não quero comer, não vou comer aquele doce, e aí você vai lá e come. Quem que come? O límbico come. Mas ele faz aquilo para te ajudar o quê? O sistema límbico, ele tende a fazer você a sobreviver e reproduzir. E aí, o que acontece? Mas como é que você começa a jogar e falar com esse cara? Em teoria, vários jeitos. Eu proponho, não advoco. Eu defendo a tese que o melhor jeito é falar através de gatilhos mentais. Então, gatilhos mentais é uma coisa que faz você agir, mesmo que o seu eu racional diga para não fazê-lo. Legal. Então, gatilho mental é uma coisa que faz você prestar atenção ou agir, mesmo que o seu eu racional não, né, aquele que fala, aquele que comanda, que parece estar comandando, mesmo que ele não esteja falando para você fazer aquilo. É tão forte aquilo que você faz, não sabe nem por que você faz. Às vezes você até sabe por que você faz, mas é difícil de parar. Que nem rio descendo. Difícil de parar. Dá para dar uma atrasada, mas é difícil de parar. Show de bola, show de bola. E nesse episódio a gente vai aprofundar aí sobre um gatilho específico, que é o gatilho mental da reciprocidade. E o estudo que eu encontrei foi o seguinte, Érico. É um estudo de um professor de psicologia chamado David Strometz, né, da Universidade de West Florida. E ele tinha o seguinte questionamento, qual que era a hipótese que ele queria testar nesse estudo? Será que num restaurante, ao final da refeição, se o garçom desse uma balinha de menta pro cliente, será que isso aumentaria a gorjeta que o garçom ia receber? Fato de dar uma balinha de menta. E eles fizeram esse estudo. Na primeira tentativa, eles testaram não dar a balinha de menta e dar a balinha de menta. Dar uma balinha de menta para cada um dos clientes. E eles perceberam um aumento nas gorjetas de 3%, 3,3%. Não é um aumento muito significativo, mas ficou claro que ajudou a ter mais gorjeta. Essa foi a primeira tentativa. E eles começaram a pensar o seguinte, será que se desse 2 balinhas de menta, será que ia aumentar proporcionalmente, ou não ia mudar nada, ou mais do que o dobro? O que ia acontecer? Eles fizeram o mesmo estudo, deram 2 balinhas de menta para ver o que acontecia. Em vez de aumentar 3%, aumentou 14%. Só porque adicionaram uma balinha a mais. Por quê? Porque
superou o que era uma expectativa normal. E eles fizeram uma terceira tentativa. Olha que interessante a terceira tentativa que eles fizeram. Deram 14 balinhas de menta. Não foi 14 balinhas de menta. Foi diferente. Eles deram as mesmas 2 balinhas de menta, mas de uma maneira diferente. Foi o seguinte, o garçom, ao final, entregou a conta normalmente e deu uma balinha de menta. E aí o garçom, ele saía como se estivesse indo embora, como se já tivesse acabado, só que ele mudava de ideia, falando, não, pera aí. Voltava, falando, não, pra vocês eu vou dar uma balinha a mais. E dava uma segunda balinha a mais. E aumentou 23%. Quais foram as conclusões desse estudo, né? É claro que dentro de um estudo, você pode fazer isso de uma forma que não é tão ética, né? Que, tipo, de fingir que tá fazendo isso e tá fazendo para todo mundo, né? Como se fosse especial, não é algo ético e tende no futuro, se a pessoa... Tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade, não, é meio que um esqueminha, né? Mas para um teste científico é válido. E aí, o que foi os fatores que eles chegaram em conclusão? Que, primeiro, entregar algo de valor gera mais resultado. Então, o fato de estar entregando, ficou claro, né? Que se dar uma balinha de menta vai gerar mais resultado. E se você aumentar ainda o valor em relação à expectativa, melhora ainda mais, né? Que é o segundo fator, que é trazer algo inesperado. Então, ganhar uma balinha de menta até pode ser esperado, ganhar 2 é inesperado. E o terceiro é ser algo personalizado. A pessoa sentir que aquilo foi entregue especificamente para ela. E aí eu te retorno aí o desafio, Érico. Faz sentido, conecta com muito do que você já vê. E o que você interpreta? Não, faz total sentido. Toda vez que alguém te dá alguma coisa de valor, você sente essa vontade louca de dar alguma coisa de valor. Mas aí que vem a parada. O que é valor? Quem é a pessoa que mais provê valor para você, Gui? Desde que você nasceu? Pô, acho que são meus pais, talvez. Exatamente. A pessoa que mais quem é pai sabe sim. A mãe passou muitas noites sem dormir. Mas assim, muitas noites. E você acha que todo filho é muito recíproco ao pai? Nem sempre. Nem sempre. Eu já peguei várias pessoas falando mal dos pais. O cara deu a vida, provavelmente fez um monte de coisa, paga as contas dele até os 15, 18 e tá brigando com os pais. Por que às vezes alguns filhos, nem todo mundo é assim, algumas pessoas veem, mas por que você acha que o filho a reciprocidade dos pais nem sempre funciona? Porque é algo incondicional, vai estar sempre ali disponível, né, cara? Porque alguns filhos não veem aquilo como mais que a obrigação dos pais. E é o valor mais supremo do mundo, mas às vezes ele não vê aquilo como mais que... Obrigação. E não tem reciprocidade. Então, aos olhos de quem está recebendo, aí que vem a grande sacada. Aquilo é mais que a obrigação dele, ou ele está vendo aquilo como valor, genuinamente como valor agregado a mais. Teve uma vez que eu fui fazer crossfit num box, e o cara foi lá, viu meu tênis, eu ia subir uma corda, e a corda na hora de descer você vai apoiando o tênis, se o tênis não for um tênis próprio para subir corda, a fricção da corda com a sola do tênis arrebenta o tênis. Um tênis de jogging é uma descida de corda e não tem mais tênis. Aí o cara foi lá, ia subir a corda, e aí eu vi lá, meu Deus... ele olhou pro meu tênis, eu acho que foi meu, do Hugo, falou assim, não, peraí, tirou o tênis dele, falou assim, cara, usa o meu, senão você vai acabar com o seu tênis. Tirou o tênis dele, o resto do WOD, né, o resto do treinamento, ele ficou sem tênis. Curiosidade, isso foi lá na Colômbia? Foi lá no CrossFit Taura, no Porto Alegre. Ah, tá. Interessante. Eu esperava isso, era acima da minha... Expectativa. Ele foi... Se entrar num CrossFit tá limpo, eu sou recíproco por tá limpo, às vezes devia ser, mas aí a gente fala assim, é mais que a nossa, de repente é mais que a obrigação. E até hoje eu não esqueço isso. E foi um dos CrossFits que eu mais promovi. Falei, olha que legal, que serviço mais foda. Então não basta você prover valor segundo o que você acha que é valor. O valor mais supremo, que é o valor que o pai dá a vida, modifica a vida, fica maluca. Nem sempre é visto como um valor. Então aí ele é visto como uma... Obrigação, vira normal. Pô, você paga a escola dos filhos, faz isso. E tem gente que tá brigando com os pais igual como se eles fossem uma pessoa que não fazem mais que a obrigação. Tem vários colegas.
Teve um colega que tem vários filhos, né? Vários irmãos. E ele ficou chateado com o pai. Por que o pai teve tanto filho assim? Por que ele não teve menos para dar mais abundância para ele, por exemplo? Olha que uma coisa loucura. Então, assim, e gente, tem gente que tá brigado com o pai, tá brigado com a mãe, não tem essa parada de reciprocidade. Mas, enfim, o que eu quero dizer, eu não quero entrar em detalhes se você deve estar de bem ou de mal com seu pai, não. Quero dizer que quando você está dando reciprocidade para sua família, para sua audiência, a grande pergunta é, eles esperam isso? Por exemplo, eu faço uma live por dia. Pode ser que essa live por dia gere reciprocidade. Pode ser que não. Se eles acham que... Por exemplo, se eles me dão R$1 por essa live, se eles me dão R$1 por essa live por dia, passa de reciprocidade para um tratado comercial. Já não é mais reciprocidade. R$1 modifica da relação comercial para uma coisa. Não importa quantas horas tenha. E aí você já tira a reciprocidade da parada, né? Tem experimentos até que mostram esse R$1 aí. É muito louco. Do chocolate e tal. Mas enfim, o fato é o seguinte. Reciprocidade é você dar valor para a pessoa. Principalmente quando a pessoa não o espera. E aí tem que tomar cuidado, porque você entra numa inflação. E aí vem a inflação de valor. Porque quando o seu cliente já espera aquilo que não é mais que obrigação, o que vai acontecer? Não funciona mais. Tendência, ou funciona pouco. Em vez de 14%, vai para 3%. Por que era 3%? Será que ele já esperava esperava a balinha? A gente espera a balinha. Já não funciona mais com a gente, porque da primeira vez eu acho que funcionava. Agora, quando o cara foi e voltou, já não esperava mais. Então, o clássico Elon Musk, né? Felicidade é expectativa, é realidade menos expectativa. Ou felicidade, uma outra maneira de falar, valor é expectativa, é realidade menos expectativa. Um hotel é bom? Depende da sua expectativa. Se você tem uma expectativa de 7 estrelas, um hotel 5 estrelas é ruim. Se o preço é um preço de 7 estrelas ou 5 estrelas, é ruim. Então, não, é uma grande coisa para fazer. Grande coisa para se cogitar. E tem, né, nesse exemplo que você falou, né, do CrossFit, teve a situação também de ser algo meio que personalizado pra você ali, né? Não era algo que você tava vendo ele emprestar pra todo mundo e é algo normal, não, tipo, surgiu... Rola uns experimentos desses que ele falava obrigado, escrevia obrigado. E aí o obrigado é carimbado. Aí tem um que as pessoas escrevem o obrigado à mão. E aí o obrigado à mão dá mais gorjeta. Cara, porque a pessoa vê que você... Gastou seu tempo minimamente. Né, Gastou seu tempo minimamente. E outro também, cara, com certeza você promoveu muito esse CrossFit e tal, porque você também não sentiu que foi intencional pra você, porque você tem audiência e tal, né? Não foi. Eu acho que ele nem sabia na época. Ele ficou sabendo depois, eu acho que depois ele ficou sabendo, mas na hora ele não sabia. Porque a gente saca quando a pessoa te conhece, na maioria das vezes, né? Saquei. Então a diferença entre uma reciprocidade e uma transação comercial, né? Reciprocidade não é o toma lá da cá. Não é, né? Porque se toma lá da cá, chama transação comercial. Eu faço isso pra você. Por exemplo, quando eu era pequeno, a gente morava aqui perto, na 115 Norte, tinha um colega que morava na 315 Norte, 2 quadras adjacentes, vizinhas. E meu pai levava eu e eles, os filhos desse meu amigo, né? Pra escola, e a mãe dele buscava. Na verdade, é o contrário. O pai dele levava e meu pai buscava. Era recíproco? Não. Era um toma lá da cá. Tá tudo bem. Era uma troca de favores. Mas ninguém era recíproco. O resto da minha vida eu vou lembrar disso. Vou lembrar disso. Não, era uma transação comercial sem a troca de dinheiro, mas era comercial. Então não funciona. Não é reciprocidade. Isso não ativa a reciprocidade. Teve um colega meu, né? A Adi. Conhece a Adi? A Adi tava indo pra Barcelona. E eu sabia que ela tava indo pra Barcelona e eu morei um tempo lá. Isso foi muito legal, eu vi, cara, esses stories dela. Eu fiz ela ficou lá, morou 3 semanas. E eu morei lá. É uma pessoa, amiga minha, muito legal. Eu peguei e liguei pros meus amigos de Barcelona, 3 ou 4, falei assim, cara, tem essa menina, ela é minha amiga, tá indo com o marido dela, pessoa, gente fina pra caramba, cuida deles aí. E eles iam chegar e passar 3 meses ou 4 meses em Barcelona. E aí eles foram lá encontrar com ela, foram mostrar a cidade pra ela, fizeram um passeio lá fizeram um monte de coisa, hiking. Depois eu falei com o Kim Barista, que é um aluno meu, falei assim, cara, você pode dar um curso de café pra ela? Pra eles? E eu sei que o marido dela adora café, então é um curso que eu acho que você já fez, não? Sim, aqui mesmo. E eu
paguei esse curso. Fui lá, chegou lá e tipo, né? Kim foi lá e deu o curso pra eles e assim... E eu falei tudo que eles tinham que fazer, assim, tipo um programa. Porque eu conheço eles, conheço a cidade. É interessante, tá? Eu não fiz isso com a intenção. Fiz isso porque eu gosto deles. E aí, tempo depois, eles mandaram áudios super agradecidos. De verdade. Porque eles não esperavam. Eu não tinha que fazer aquilo. E é interessante que ele falou assim, Érico, quando você vier pra Austin, vem pra Austin que a gente quer mostrar a cidade pra você. Isso aconteceu, tá? Eu tenho até o áudio aqui. A gente quer mostrar o áudio pra Austin, é legal. A gente adorou. A cidade foi... Você visitar uma cidade quando você tem, tipo, os amigos do... né? E foi muito legal. E eles ficaram hiper agradecidos. E ela convidou isso. Ela convidou porque tinha que convidar? Não. Inclusive, para americano é muito foda convidar ir para casa, sabe? Não é tipo do Brasil, um pouco mais aberto, sabe? Um povo um pouco mais fechado. E, ó, a verdade é que eu só conhecia muito a cidade, sabia a letra da cidade, fiz uns amigos, aconteceu aquilo Mas aconteceu, eles ficaram hiper agradecidos. Eu acho que eles nunca vão esquecer disso. Porque quem viaja sabe o quanto é difícil, às vezes, você integrar na cidade, não saber nada, e o quanto a experiência de uma pessoa lá dentro pode aumentar em não 100%, mas 300%, 400%. Então, uma reciprocidade real. Agora, se eu fosse o guia turístico deles, e eles tivessem me pagado para isso, ou se eles esperassem isso, eles não convidariam o guia turístico para ir para casa deles. Vocês estão entendendo? Sim. E foi muito engraçado que eu tava vendo o stories dela, e aí, tipo, ela falando da experiência do café, não sei o que. E, cara, tudo isso aqui foi o Érico Rocha que me deu, cara. É muito massa. É porque é uma cidade... Muito bom. Eu tenho alguns amigos lá, né? Então, e os meus amigos... E agora, o mais louco é que eles também fizeram isso comigo. Eu pedi um favor pra eles. Eles saíram da zona de conforto pra chegar 2 caras estrangeiros, mostrar a cidade, fazer acontecer. E agora eu me sinto agradecido com quem? Com eles. A hora que o Kim fala assim, Érico, tô precisando de uma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu sinto essa vontade de fazer. Isso vem do límbico, não vem nem do racional. É claro que a gente consegue racionalizar a coisa, mas é muito menos racional do que imagina. O verdadeira reciprocidade é muito menos racional. E é algo que fica meio que natural, né? Você querer retribuir, né? É algo natural. Não Total. É algo que você... se sentiu obrigado porque... E isso vai espelhar no digital. Porque no digital, se você fizer postar conteúdo para manipular, isso é um toma lá, dá cá não falado, ele vai só até certo ponto. É uma balinha de menta. Até a balinha de menta ficar, beleza, todo dia. Então, como é que você faz? Toda hora, na hora de produzir, você tem que relembrar da sua intenção. E relembrar que a intenção não é vender. Você relembrar, baixar um pouco a sua natureza egoísta, né? Que a natureza egoísta é um toma lá da cá. Nada de errado com isso, mas enfim. E aí você tem que focar em que conteúdo que vai realmente fazer sentido. E não que conteúdo vai cumprir tabela. E aí isso vem um depoimento daquela... Eu esqueci, eu acho que foi a Vanessa. Não foi a Vanessa, foi uma que fez recente o 6 em 7. Carol Borghese, eu lembro disso. Que ela falou que a chave meio que mudou pra ela, uma das chaves que mudou foi quando é que ela começou a fazer conteúdo que realmente ia ajudar a audiência. Eu vi isso da boca do Ítalo também. Ítalo Ventura, né? Ítalo Ventura. Ele falou, cara, como é que eu vou realmente ajudar a mulherada, né? Que ele ajuda a mulherada a seduzir homens ou a conquistar o homem da sua vida. Fala, cara, esse conteúdo vai realmente... E essa é a pergunta mais importante. A gente fala de raiz, a gente fala da técnica, a gente fala de Nutella, a gente fala de várias, a gente fala de frequência, a gente fala de excelência, mas a excelência é você mesmo ter uma autocrítica e pensar, esse é o melhor que eu posso fazer para minha audiência naquele tempo que eu tenho? E isso deve ser a essência daquilo que deve estar na cabeça de você. Porque várias vezes a gente vai tentar cumprir tabela. Naturalmente, né? Porque não é só isso que a gente faz. Então mas isso aqui vai realmente... E talvez esse seja um dos episódios mais importantes de todos os 19 que eu já postei. Vai ter menos visualização. O que vai ter mais visualização? Aquele quanto dinheiro que eu ganho. Vai sempre bater. Gossip, né, cara? A galera vai estar sacando. Mas isso aqui
é o fundamento que mais todo mundo tem que ouvir e todo mundo, se a pessoa sacasse esse um gatilho, a vida dela já virava. Se ela fosse uma faixa preta, uma faixa vermelha, que é aquele cara que é 50 anos de faixa preta, é uma faixa vermelha, por exemplo. Se ele começar a sacar só essa, a vida muda. E eu te falo o seguinte, a vida muda não só no digital, muda em tudo. É a manipulação mais íntegra que existe. Na sua casa. Só que aí, a única coisa que é a manipulação mais íntegra que existe, se não for usado para manipular. Você tem que realmente esquecer. Eu juro por Deus, eu não esperava nada da Adi. A verdade, nada da Adi. Inclusive o Instagram dela chama Working Against Gravity. Eu não esperava nada. E de verdade, eu esperava mesmo. Eu estava fazendo aquilo genuinamente. E às vezes a gente está num ato de reciprocidade que é muito puro e genuíno. E às vezes é um ato não tão puro assim. É um grau, é um cinza, é um puro, mas dentro tem aquele ego movendo a razão. Por que eu estou fazendo isso? Nada de errado com isso. Mas quando você chega no mais puro da aplicação, é fenomenal. E é uma prática, né? Uhum. E talvez você tenha gerado toda essa experiência pra ela também, porque, pô, às vezes que você encontrou ela lá no Mastermind e tal, pô, ela te ensinou várias coisas de nutrição quando vocês saíam, e, pô, ela treinava junto contigo e tal, e talvez isso tenha gerado esse sentimento pra você querer retribuir, né? É verdade. Teve uma vez que o marido dela, ele é um atleta do Games, que é o Mundial de CrossFit, ele já competiu no Games, isso é muito difícil, ele foi um dos 40, 80 caras mais fit aí, nesse esporte do mundo. E eu lembro que ele fez um treino pra gente, ele ensinou a gente a correr. E correr parece simples, mas não é. Então, sprint, a arte de correr muito rápido, eu não sabia o tanto de técnica que existia. E foi um dos melhores treinos que eu já fiz na minha vida. Isso aconteceu antes, é verdade. Isso fez também que eu gostasse dele, né? Tipo, ele me fez esse favor, ele fez isso. Ele, por ser muito avançado, ele foi... A gente estava treinando com ele. Quem é a gente correndo, entendeu? Então, ele teve a paciência de parar o tempo dele. E ele é profissional. Não é profissional, semi-profissional. Então, ele teve que ir para baixo no workout dele, na malhada dele, para lidar com a gente. O ideal da performance dele era malhar sozinho, ou fazer aquela parada sozinho. Mas ele não fez, é verdade. Sim. E eu nem lembro disso. Agora que eu lembro agora, né? Mas eu não fico ligado nisso. E, cara, eu tava até conversando com o Gui antes da gente vir pra cá, que era algo muito comum, cara. Antes a gente, a gente tem que dar explicar o que é o negócio, mas não tem que dar o como, porque aí, a pessoa vai querer saber e aí você vai e vende, não sei o quê. E eu sinto que, pelo menos eu, cara, amadureci muito nesse ponto, cara, de tipo, cara, entregar valor, assim, que a parada vem, a parada volta, cara. Você chegou a ter esse receio já? Muitas vezes. Antes de entregar o lançamento espartano, era uma coisa que eu podia fazer um bom lançamento de múltiplos 7 dígitos. É um produto fantástico. Entreguei de graça. Então, tenho esse receio o tempo inteiro. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou humano. E eu acho que a mais pura reciprocidade é uma coisa a se atingir com anos de prática. Eu não acho que é uma coisa que você chega lá. Eu acho que é uma coisa que você pratica e você vai subindo de níveis. Mas eu não acho que tem um nível mais supremo. Eu acho que é um nível até espiritualmente complicado. Uhum. Não é meio que um paradoxo? Tipo, você vai usar o gatilho mental da reciprocidade porque você sabe que isso influencia na hora de vender. Mas você não tem que ter expectativas, tem que entregar sem ter expectativa. Como que... paradoxo, né? É um paradoxo. Como é que era aquela... malandro... Como é que era, malandro? Se malandro soubesse o quanto a honestidade traria sucesso na vida dele, ele seria honesto só por malandragem. Pode crer. Essa frase é boa. E não é exatamente. Eu meio que construí baseado no que eu percebi. Mas é verdade. É princípios bons. É isso que eu ensino pro meu filho. Seja bom. Uhum. Se você for bom com as pessoas, elas vão tender a ser bom com você. Né? Se você tá no relacionamento, seja bom com a pessoa que você tá junto. Porque se você for bom com ela, ela vai tender a ser boa com você. Mas se você for bom com ela e no momento que ela não for boa com você, você apontar o dedo pra ela, ela vai sacar, ele tava manipulando. Esse que é o problema.
Aí vira uma cobrança, né? Aí você tá fazendo uma cobrança da pessoa. Aí vira de reciprocidade, é o conceito de reciprocidade para uma troca, um trato comercial. Não funciona. Essa parada, você cuida daqui que eu cuido dali, não tem nada de errado, mas não tem nada a ver com reciprocidade. É simplesmente uma troca. Do mesmo jeito que se o cara lavar o meu carro aqui, eu vou falar obrigado e tal, mas não vou chegar e convidar ele para minha casa. Uhum. Agora, se eu descer e o cara fala assim, pô, eu lavei o seu carro, Érico, eu vi que tava muito sujo, eu tomei essa liberdade. Uau, entendeu? Aí começa a ser diferente a coisa. Começa a pensar, uau, que legal. E ele deixar fazer, é interessante. Legal. E aí, se ele faz isso com a esperança da coisa em troca, se eu saquei que ele fez isso e a gente começa a ler as pessoas, aí não é. Aí passa a ser de reciprocidade para transação comercial. Outro quesito, não é o gatilho mental. Boa. João Fotografia mandou: Érico, como consigo despertar esse gatilho da reciprocidade nesse mundo de produção de conteúdo exacerbado? Como posso fazer para que a minha audiência reconheça o valor do que estou entregando? Como é, Gui? Eu vou passar para você essa. Gerando resultado para sua audiência e subnichando, né? Acho que você deu duas formas. Acho que, primeiro, gerar mais resultado do que os seus concorrentes, digamos assim, né? Então, ou gerar mais resultado do que a pessoa espera. Do que a pessoa espera, exato. Não é necessariamente na quantidade só, né, Érico? Não é só, tipo, meu concorrente faz 2, vou fazer 4. Não adianta se os 4 que você tá fazendo tem uma qualidade inferior. Então mais quantidade importa. Quantidade importa. Como a gente viu lá no caso da balinha, né? Total. Senão a gente faria academia só segunda-feira, na maior qualidade. Exato. E não. Então, nesse caso, quantidade e qualidade importa. É os dois. Senão então, o marido faz uma coisa por ano para a esposa, será que funciona? Pode ser, sei lá, uma coisa incrível. Se aí for o resto filho, do ano, talvez, cara. Não sei, cara. Não sei. Inclusive tem essa teoria que tudo pra esposa vale 1 ponto, né? Se você dá um carro pra ela, vale 1 ponto. Se você dá uma rosa, vale 1 ponto. Não tem essa sério? de... diz que o homem acha que quando você dá uma coisa de maior valor, né? E não tô falando carro, é só um negócio. Ele acha que vale 20 pontos. Diz a lenda que na cabeça da mulher vale 1 ponto. Então você tem que fazer pontos todos os dias. Interessante. Porque não é tipo, você faz uma coisa agora, ele... E o homem é diferente? O homem, eu não sei. Eu acho que eu li em um livro, eu não lembro qual. Deve ser, eu acho que mulheres são de Marte, homens são de Vênus, alguma coisa assim. Ou ao contrário. Então é isso. E tem a questão de subnichar também, né, Érico? Quando por exemplo, ele é fotografia, né? Você sabe que tem um outro experimento científico que é muito massa. Claro. Que eles fizeram esse é de verdade, que eles fizeram numa companhia aérea. E a ideal, ele falava assim, numa companhia aérea era o seguinte, uma coisa que é muito difícil para uma companhia aérea é você trocar escalão. Eu tenho que ficar de plantão hoje. Porra, pegou meu estudo. Érico. Então vai lá, porra. Pegou meu estudo. Então você vai fazer, não, explica esse aí, esse é massa. É que eu não sei, galera, isso prova que eu não sei realmente o que vai ser falado. Pegou meu estudo aqui. Então fala esse é muito massa. Foi no departamento de atendimento ao cliente de uma companhia aérea, que rolava exatamente isso. Pô, né? ainda lembro, cara, dos livros. Muito comum essa questão de troca de turno. E aí eles pegaram, dividiram esse grupo de pessoas, dividiram em 2 grupos. Então, metade, eles perguntaram, me fala um favor que você já recebeu. E aí a pessoa falava quando que ela recebeu um favor de algum colega de trabalho. E aí pedia para a pessoa, cara, quão relevante foi esse favor? Foi algo muito significativo para você? Foi pouco significativo? Médio, etc. A pessoa dá uma nota pro favor que ela recebeu. Tipo, uma pessoa me ajudou a trocar o turno e quão relevante isso foi para mim? Quão importante? Me ajudou a trocar o turno na semana passada. Total. Isso foi muito relevante para mim. E a outra metade, eles perguntavam quando que você fez um favor para alguém. Certo. Tá? E o quão relevante foi? Quão relevante foi e quando que foi. E olha que interessante que eles descobriram, né? Eles queriam testar o seguinte: será que um favor é como o pão ou como o vinho? Será que um favor é algo que quanto mais tempo faz que você recebeu o favor, passa do prazo de validade e deixa de ser algo útil? Tipo pão? Tipo pão. Ou será que é como o vinho? Quanto mais tempo faz que você fez esse favor, mais valor ele tem. E aí eles descobriram o seguinte: quem recebeu o favor tende a valorizar quando esse favor é mais recente. Então, se eu recebi um favor ontem... Clássico. Vamos supor que eu tenha que ficar até mais tarde.
né? E era o dia de eu ficar com as crianças. Exato. Aí eu chego pra Ju, me faz um favor, fica com as crianças pra mim. E ela, de repente, ela tinha outros planos, mas ela larga os planos delas e fica com a criança. Eu recebi o favor. Então, pra mim, esse favor vale muito amanhã, depois. Eu ainda vou lembrar, porque é recente. É recente, é como o pão. Então, pra mim que tô recebendo, quanto mais recente, mais vale, mais eu lembro. Exato. Mas quanto mais tempo passa, mais eu esqueço. Eu esqueci, daqui a 2, 3 anos, vou lembrar que a Ju ficou com os meninos. Não vou lembrar nada. Né? Só que, quando a Ju te fez o favor. Me fez favor. Quanto mais tempo faz, mais ela valoriza. E aí que vem, vem o problema, né? Aí Porque que vem pra mim, o favor do valor, teoricamente, vai decaindo. É perecível. E pra ela vai ficando brava porque eu não lembro do favor. Exato. E aí que tem aí pai e filho, né? O filho, ele na maioria das vezes recebe o favor. Ele recebe o valor. E aí o pai tem aquela expectativa, meu filho não é tão grato assim e tal. E é natural que ele esqueça aquilo, né? E aí que vem o grande... E naturalmente o grande causa de conflitos. Por isso que quando você faz o favor e espera uma coisa em troca, vai gerar você está fadado frustração. pela mente humana a se frustrar. Então, basicamente, você tem que fazer e genuinamente esquecer. Né? Mas, eventualmente, isso vai fazer, você vai empilhar tanto conteúdo que isso vai acontecer. Muita gente chega na fórmula de lançamento e fala assim, Eric, como é que eu vendo? Tá fazendo conteúdo? Não tô fazendo. O que ele tá dizendo? Ele tá querendo receber antes de... Dá. Que é natural, né? Tem que pagar as contas. Uhum. Poucas pessoas pensam na hora de dar mesmo, antes de receber. É contra-intuitivo. Mas esse contra-intuitivo que difere os homens dos meninos nesse negócio. E é por isso também que a gente sempre está aumentando a frequência e... A excelência. A excelência. Então, daqui ao final do ano, daqui a um ano, vai ter raiz todo dia. Por exemplo. Boa. E, pô, eu lembro do Jeff Walker no Fórmula de Lançamento. Foi 2016 ou 17? Nossa, acho que foi 16. Foi 16, Ele tava aqui no Brasil, né? Foi. Que, cara, ele falando que ele não gostava de vender, né? Que ele começou a fazer as coisas do CPL1, ter mais história, pra ter mais conexão e tal, justamente pra não precisar ser aquele vendedor, né, cara? Pra gerar reciprocidade. Né? Quanto mais reciprocidade você gera, real, né? Uhum. Aí vem a parada da expectativa, entra na equação. O cara, como é que eu faço pra pessoa ver valor? Não faz. Se a coisa não tem valor, não tem como fazer ela ver. Ou tem valor ou não tem. Percebe, é feeling, né? Se ela não tá percebendo, é porque não tem. Em teoria. Quando eu vi esse estudo, né, dentro do mesmo texto desse estudo do pão e do vinho aí, ele falava, cara, você pode tentar ajudar a pessoa a lembrar, mas não diretamente. Porque se você lembrar... Assim, se lembrar, vira uma cobrança. Vira uma cobrança. E como é que ele fazia pra lembrar indiretamente? Tipo assim, ele lembrava... Na verdade, ele não lembrava indiretamente. Ele lembrava a pessoa, mas sem cobrar. Ele falava assim, pô, aquela vez que eu te ajudei lá, que eu ajudei no seu turno, pô, fez diferença? Como é que foi? Mas se a pessoa perceber que ele fez isso, pra cobrar uma coisa, acabou. Aí acabou. Acabou aquela parada... Vira uma cobrança. Ele tá querendo fazer uma troca... Tá querendo cobrar sem cobrar. Total. Entendeu? É muito louco, que no mundo dos afiliados isso permanece, né? Então, se você promove alguém com a expectativa da promoção de volta, você vai... A sua promovida vale mais pra você no longo prazo do que vale pro seu cara. E aí você fala, que filho da... Desculpa, que filho da mãe. Só que ao contrário vai acontecer também. Porque você é um humano. A não ser que você fique presente para essa situação e use o racional para mudar essa situação. Ou conversar, cara, se é uma transação comercial. Cara, eu te mandei 1000 leads, velho. Me manda pelo menos isso. Vambora, velho. Aí não é reciprocidade, né? Mas é muito bom. Mas pelo menos fica claro, né? Tem um autor chamado Adam Grant, do livro Dar e Receber, que ele categoriza em 3 estilos de reciprocidade. Então, tem um estilo que é o estilo tomador, que é a pessoa que quer receber mais do que dá.
Que é a maioria das pessoas. Na verdade, não. Ele categoriza a maioria das pessoas como compensador. Aham, fala mais. Compensador, ele dá, mas ele quer receber na mesma moeda. Na mesma... Ele quer Ele receber. tem expectativa. Né? O cara que tá mais pro lado de transacional do que de reciprocidade. E tem o doador, né? Que gosta de dar mais do que recebe, né? E, enfim, ele estuda bastante a parte de organizações, né? Corporativas e tal. E ele foi vendo que os doadores, eles têm uma tendência maior de ter sucesso. As pessoas que estão gerando mais valor, muito por conta do que a gente está discutindo aqui. Naturalmente. Da questão, naturalmente, né? De mais reciprocidade. Então, as pessoas gostam de trabalhar mais com quem é doador, tende a ser mais promovido, etc, etc. Né? E olha que interessante, ele descobriu também que os doadores são os mais bem-sucedidos, mas também são os menos bem-sucedidos. É meio que 8 ou 80. Se você é doador, você pode se tornar muito bem-sucedido, como você pode se tornar mal-sucedido também. Ele tá nos extremos. Nos extremos. E por que isso acontece? Ele fala o seguinte, os doadores que estão no extremo negativo, eles tentam ajudar todo mundo o tempo todo. E eles não gerenciam a energia deles. Aí é um doador no extremo, né? No extremo. Exato. Então, por exemplo... Quem dá tudo que tem a pedir, vem. É o clássico... e acaba ajudando um monte de gente, só que aí no resultado do trabalho dele, que era a responsabilidade dele, ele acaba deixando na mão. Outra coisa, ele tende a ser explorado pelos tomadores. Então, quem é um doador bem-sucedido tende a levar mais em consideração quem ele ajuda, quando ele ajuda, como ele ajuda. Então, aí o que acontece? De repente, a solução disso é o quê? Balanço. É o que a gente fala, balance. Só que o balanço se você for dos extremos demais, tomador demais ou doador demais, você tá fadado. Aí você tem que achar o balanço ideal. É que nem você tá equilibrando uma corda bamba. Você tem que achar o balanço ideal. Eu acho que é muito do que você falou em um outro podcast, do desafio 365 dias que você fez, né? Que começou a te estafar demais, que... Total. Gravar todo dia daquele formato, né? Não é nem questão de postar um vídeo todo dia. Hoje você posta até mais que um, né? Mas, agora, se eu tivesse que chutar em errar um lado, eu erraria. Porque eu erraria... O que eu falo é o seguinte, a maioria das pessoas que eu encontro, eu falo assim, 99 pessoas, elas erram do lado do tomador. Então, assim, tem um balanço. Mais de um é ruim, assim, extremo de um é ruim e o extremo de outro é ruim. Mas a maioria das pessoas erram porque a balança tá mais esquivada pro tomador. Mas assim, 99%. É raro alguém tá com uma balança... É raro, é possível e é nocivo se estiver no extremo. Mas é nocivo, principalmente nesse mundo, o cara tá no lado do doador. Eu acho que tem menos doadores do que tomadores. Total. Cara, muito menos. E eu reconheci muito, velho, você falando isso, o meu irmão no lado do doador irrestrito, assim, cara, ele é a pessoa reconhecida, assim, que, cara, alguém tá precisando trocar uma luz, não sei o que e tal, cara, liga pro Rafael que ele desenrola, ele chega cheio de mala, de maleta, não sei o que. Só que, cara, ele fez isso por muitos e muitos anos e aí ele tava começando a ficar gordo, pesado, velho. De trocar lâmpada? Não, de tudo. Qualquer problema. Cara, eu tô com problema de tráfego. Ele manja muito de tráfego. E, cara, ele ia, desenrolava. Não, abre aí, compartilha. E, velho, ele começou a ficar muito sobrecarregado. Aí, desde o ano passado, ele falou, cara, chega, velho. Eu tô morrendo, não tô conseguindo dormir. Né? E aí, agora ele tá indo numa linha, assim, mais saudável. Até pra gente beber essa água, esse copo d'água aqui, a gente precisa de balanço. Se a gente beber rápido demais... A água cai toda. Se a gente beber devagar demais, a gente não bebe. Então, o balanço sempre o extremo sempre é complicado, né? Mas dentro do balanço, eu acho que eu balançava para um lado de doadora. E ser estratégico, né, Érico? Por exemplo, o projeto 747. Você tá doando pra caramba ali, dando uma consultoria pra quem faz uma pergunta ao vivo, em tempo real pra você, né? Mas você criou um raiz, você fez um conteúdo raiz, tem
tem um formato, tem uma quantidade de tempo que você fica ali, tá bem definido, né? Você não tipo, todo mundo que te manda pergunta no Stories, em privado você já manda uma consultoria gratuita pra todo mundo. É complicado, Sacou? por exemplo, Não no tem como evento você ao vivo, eu tava dar conta lá de na tudo. Masterclass de Goiânia. Se eu saísse ali e ficasse no meio da galera depois da Masterclass, eu provavelmente ia ficar lá por 1 ou 2 dias. Que é formar uma fila de 1.000 pessoas, Ficar sem voz. algumas pessoas, e isso não seria... Então tem um balanço de eu me cuidar. Porque se eu ficar ali por 1 ou 2 dias, quantas vezes eu consigo fazer isso? Então vem um balanço aí. E aí eu falei, eu vou doar, eu vou estruturar uma maneira que me doe e que mantenha isso de alguma forma ou de outra sadio no que quer dizer sadio para mim. Mas ao mesmo tempo sempre eu tô aumentando a dose. Então, conteúdo gratuito tá sendo aumentada a dose. Hoje a gente tá com 4 conteúdos de raízes, né? Desconstruindo segunda-feira, podcast faixa preta na terça. Vamos lá, na quarta, o que tem na quarta? Acho que é uma parada. Provavelmente vai ser o 747 na quarta e na quinta podcast 6 em 7. Alguma coisa do tipo, pode modificar os dias. E falta um dia, eu tô procurando esse um dia, já tenho umas ideias na cabeça, mas eu acho que eu queria fechar a semana. E eu não sei, depois que a gente fechar isso, depois se a gente vai fazer 2 vezes por dia. Eu não descarto essa possibilidade. Dito isso, o que acontece? O meu negócio cresce a cada vez mais. A gente está no meio de lançamento, sendo no meio do maior lançamento dessa época que a gente já fez na história da empresa. E por que é dessa época? Um lançamento em janeiro, ele tende a ter uma atração maior do que o lançamento em agosto. Muito maior, porque as pessoas em janeiro estão mais propensas a entrar numa parada dessa. Só que o nosso lançamento de agosto está empareado com o nosso lançamento de janeiro. Olha Isso que a gente está a ponto de bater um recorde de lançamento, mesmo sendo numa época de colheita menor. Então, assim, não quer dizer que vai bater ou não, a gente vai saber, né, à medida que vai acontecendo, mas eu tenho a profunda alucinação que isso é diretamente proporcional à nossa entrega que a gente está fazendo. Curioso, porque, por exemplo, a gente só tem como A entrega comparar... do gratuito, né? Boa. E a gente só tem como comparar ano após ano e, curiosamente, ano passado não tinha essa tonelada de raiz, né, cara? Não tinha nenhum raiz, né? Não tinha nenhum raiz. Eu acho que publicado não. Olha aí, cara. Raiz converte, né? Então. Raiz é bom, era a nossa tese. E agora a gente está intensificando os raízes. Então, assim, é interessante. Mas você legal, que assiste um raiz, eu nunca vou chegar para você. Qual que é essa grande sacada? Eu faço raiz, eu jogo raiz. Você assistiu raiz, você nunca vai me ver. Você assistiu meu raiz, é gratuito, agora compra. Você nunca me vê falando isso no fórum. Cara, compra aí, porque eu já dei tanto de graça. A Masterclass em si são 9 horas, né? Ao todo, se comparar 9, 8 horas. Mas eu não chego no final da Masterclass e falo assim, agora é o seguinte, compra aí porque eu já doei muito. Não, eu falo o seguinte, se você quiser ir pra frente, a gente tem um caminho, mas se não, tá tudo bem. Aproveita isso, aplica na sua vida. Muito e bom. Aí deixa de ser uma transação comercial para ser uma reciprocidade. Legal. Muito Pô, bom. cara, pô, ainda nessa pegada, a Renata Gomes fez uma pergunta que vai muito ao encontro disso aí. Ela é do Todos Podem Costurar. Eu ajudo muito, compartilho quase todo dia conhecimento com meus leads, mas acho que estão se acostumando ao grátis. Como dosar isso? De vez em quando vende. De vez em quando vende. Eu acho que meus leads estão se acostumando com grátis, mas de vez em quando eu vendo. No momento agora, eu estou vendendo e estou dando grátis. Olha que louco, eu não precisava nem estar dando grátis, né, pra galera, mas de vez em quando vende. E aí ele vai acostumar com que você é uma pessoa que de vez em quando dá de graça e de vez em quando você vende. Então é isso que você tem que acostumar. Se de vez em nunca você vende, toda vez que você vender eles vão reclamar, porque é uma mudança de padrão. Mas eles já estão acostumados. E a galera do Fórmula já está começando a acostumar. Que de vez em quando a gente vende. Quando a gente vende, a gente vende. Quando a gente dá, a gente dá. Ô Eric, você acha que tem alguma relação com, por exemplo, o preço do ticket do seu produto para a quantidade de valor que você tem que dar? Tipo, eu tenho, vamos supor, alguém que esteja assistindo a gente, eu tenho um e-book de R$47, porra, eu mando para a página de vendas direto, sei lá. Eu acho que tem. Quanto mais decisiva é a decisão, né? Quanto mais consideração ele tem que ter, mais a reciprocidade vai ajudar. Então, se é uma coisa onde ele tem que pagar R$1,
Pô, ele nem precisa de tanta persuasão assim, não precisa de tanta reciprocidade, mas se ele tem que pagar 100 mil reais, já começa a ser diferente. Agora, se você faz muita reciprocidade e vende um ticket barato, não é ruim, não, é bom. Não é desperdício, nada de desperdício. É bom, vai ficar mais fácil. Então, assim, eu acho que o valor vai atingir mais gente. Vai atingir mais gente, vai vender mais. Sabe por quê? Porque a pessoa passa o seu conteúdo pra frente por reciprocidade também. Porque ela quer ajudar, principalmente algumas pessoas que passam pra frente, não porque elas querem influenciar ou vender. Elas passam o seu conteúdo pra frente pra ajudar mais pessoas. E, pô, você acabou de falar uma coisa que eu me lembrei por exemplo, do ClickPages, cara, que tava rolando live de 3, 4 horas aí, porra, é um ticket relativamente barato, sacou? É. E são lives, porra, ensinando a fazer, enfim. Tem um músculo que você tem que aprender a falar com Curioso, fluência, é cara. um músculo de dar conteúdo, porque isso dá trabalho, é que nem escrever. Tem como eu carimbar a minha cara aqui pra dar conteúdo? Eu tenho que estar aqui. Ao vivo. Eu não tô escrevendo, mas eu tô falando, eu tenho que estar aqui ao vivo. E a galera saca isso. Não rola, Algumas pessoas sacam. não rola o Ghost Person. O personal, o robô do Érico, né? O avatar de verdade, né? O avatar. Legal. Cara, eu lembrei aqui um experimento que eu fiz, um teste AB, né? O que é um teste AB? Teste AB você manda para 2 páginas diferentes, 50% vê uma versão e a outra metade vê uma versão, né? Mais ou menos o que foi feito aí no estudo do pão e do vinho, né? E foi o seguinte, olha que curioso. Era numa página de um e-book, então a pessoa baixava o e-book, e aí na primeira versão ela fazia o download do e-book e depois a gente fazia um pedido de compartilhamento. Certo? Na segunda versão, a gente fazia primeiro o pedido de compartilhamento e depois tinha embaixo, o passo 2 era a pessoa baixar o e-book. Só que ela podia pular o primeiro passo, não era algo obrigatório, ela podia simplesmente descer ali a página e baixar o e-book sem, mesmo não tendo compartilhado, né? Então não era forçado, né, o compartilhamento para que a pessoa baixasse o e-book. E aí, qual que funcionava melhor? Que curioso. Até que funcionou um pouco melhor, me deu mais compartilhamento, um pouco mais de compartilhamentos, ter pedido o compartilhamento antes, mas veio uma caralhada de hater, falando, é porque você tá me forçando a compartilhar, que não sei o quê. E a gente falou, caramba, não era nem obrigatório. Então, assim, só o fato de parecer meio que transacional ali, meio que simular uma transacional, deu um caos ali, mini caos, né? O que os YouTubers fazem cada vez mais. Muitos canais já pedem, falam assim, eu vou dar esse negócio, mas já compartilha aí. E aí a galera compartilha não por causa... E aí, eu acho que pra eles funcionam, porque a galera compartilha, eu imagino que funciona, senão eles paravam de fazer, né? Mas eu imagino que funciona pra eles porque eles não estão compartilhando, porque aquela não é a primeira transação com eles. Então eles estão compartilhando por uma transação passada. Como assim? Não saquei. Vamos supor que você segue um canal de um cara, já viu 5 vídeos dele. Aí no 6º vídeo ele fala assim, ele entra no vídeo e fala assim, vou te explicar o que é gatilho mental da reciprocidade. Mas antes de começar, já compartilha aí. Então você está pedindo compartilhamento antes de dar. Certo. E aí isso funciona muito se você já é um seguidor assíduo do canal. Porque você vai compartilhar porque você gosta do cara pelos vários outros conteúdos que ele compartilhou. O seguidor assíduo já parte do princípio que, pô, vai ser bom, já conheço o cara. Exatamente. Sempre... Mas se for o primeiro cara, ele fala assim, pô, já não me deu nenhum valor, já tá pedindo. Gera uma má impressão, né? Gera uma má impressão. Então, assim, aí o cara lida com isso. Então, às vezes, tem que analisar de uma maneira mais sistêmica e tal. Então, aqueles caras que ficaram chateados, de repente, foram a primeira transação sua com o cara. Provável. E os caras que compartilharam foram seus seguidores assíduos, que falam, o cara já me deu tanta coisa de boa, eu vou compartilhar aqui mesmo sem ter visto. É o que acontece muito. Quando a gente publicar esse vídeo lá no canal, vai vendo. Olha que interessante, ele já tem agora 49 minutos. Então tem 1 hora. Pro cara falar que ele gostou ou não gostou, ele tem que ver alguma coisa. Talvez 5 minutos, razoável. E aí a gente posta. E antes dos primeiros 10 minutos acontece, já vem gosteis. É verdade. E já vem não gosteis. Então o cara que não gostou, ele não teve nem a chance de ver o vídeo. Você tá começando a entender? E o cara que falou gostei ele já tá gostando por uma coisa passada, é uma reciprocidade. Ele sabe, o Érico deve gostar de gostei, vou compartilhar pra ele continuar fazendo isso aqui. E não quero nem saber qual que é o vídeo. É muito louco isso, né? Muito louco.
Cara, Depois, quando a gente publicar, vamos ver lá. Vamos acompanhar. Não isso dá daí. tempo da galera não gostar. E às vezes um cara no comentário fala, nossa, o cara é muito hater. Ele já deu não gostei, uma coisa massa pra caramba, que ele nem teve tempo de ver. Cara, muito bom. E voltando para lançamento, traçando um paralelo assim com quantidade de valor que você gera e quantidade de lançamentos que você faz no ano, Certo. sabe? Tipo, você tem alguma relação? Tipo, pô, eu gero 1 tonelada de conteúdo, eu posso fazer mais lançamentos? O conteúdo, ele ara a terra. O conteúdo, ele ara a terra, ele oxigena a terra. Então, quanto mais conteúdo você faz, mais leads vão tender a aumentar o relacionamento com você e mais elas vão estar maduras para serem colhidas. Colhidas numa metáfora que a compra é uma colheita para aquele que vende. E quanto menos conteúdo você faz, mais as leads estão verdes. Menos elas te conhecem, menos elas confiam em você, menos elas têm reciprocidade. E aí que mora a coisa. Quanto mais conteúdo eu faço, mais leads maduras eu vou ter, ponto. Logo dá pra pensar em Logo. fazer mais lançamentos, né? Dá pra pensar em fazer mais lançamentos e dependendo da quantidade de leads que eu quero comprar nesse lançamento. No caso que eu quero comprar, a gente compra muita lead. Comprar no sentido, não é compra, a pessoa paga a pessoa pra... Não, a gente faz um anúncio, a gente paga pra fazer esse anúncio, pra aparecer pra pessoa e a pessoa faz uma decisão de livre, espontânea vontade pra aparecer no lançamento. Mas foi um anúncio. Então você não compra um cliente, você faz um anúncio, você paga pro veículo, né? E ele anuncia. Então custa para você, mas enfim. Então a gente tá cada vez mais puxando mais, fazendo mais anúncio. Mas para fazer mais anúncio, se eu não fizer muito conteúdo, vai ter muita gente nessas leads que vão estar muito verdes. Não tá muito resistentes, porque não conhecem, não entendem. E aí, eu não conhecer, não entendem, vão ser mais difíceis de colocar o e-mail lá, porque não me conhece, vai saber quem eu sou. E aí vai custar muito mais caro para mim. E tende até a converter menos no lançamento do que uma lead madura. Claro, né, mais reticente. então tende a ser mais caro e tende a converter menos, né, cara? Tende a ser mais... porque converte menos é mais caro, né? Você diria que o gatilho mental da reciprocidade é o gatilho mental mais importante? Ele é o mais importante. É o primeiro e é o mais importante. Se você entender só reciprocidade e escassez, e aí vem... A escassez é um gatilho mental de fechamento. Mas eu acho difícil fechar a escassez sem reciprocidade. Acho difícil. Eu acho que... É que um gatilho não está parado com o outro. Porque quando você gera reciprocidade, você gera automaticamente o quê? Autoridade também. E aí... Então, assim, é difícil isolar. Mas é um que deve ser... É um dos poucos que deve ser... Que a maioria das pessoas... As pessoas pegam escassez. É fácil de eu pegar a escassez. É fácil de eu fazer uma pessoa aplicar a escassez. Ela saca e quando ela é escassa. Quando ela abre o carrinho, ela abre. Quando ela dá o desconto, ela dá. Até quando ela saca a escassez. É muito fácil aplicar a escassez. Só que a reciprocidade, ela tem muito mais tempo de masterização. E aí, quando o cara masteriza a reciprocidade de uma maneira incrível, o negócio dele tende a ir muito pra cima. Então, se é o maior, eu não sei. É a mesma coisa que você perguntar, Érico, quem que é o melhor posição no futebol? Se tivesse que ter só um. E você podia falar, é o goleiro. O outro ia falar, o atacante. Mas, ao mesmo tempo, uma posição só não faz o jogo. Então, os gatilhos, eles, reformulando os gatilhos, eles andam juntos. Mas eu podia fazer uma escalação de 6, 7 gatilhos. E talvez esse se impacta... eu puder. Mas esse estaria na escalação. Esse aí estaria no Dream Team dos gatilhos. E é um gatilho que você usa todos os dias, né? É um gatilho que eu uso todo santo dia. É isso que eu ia falar, que impacta de uma forma holística, tanto na sua vida quanto na sua empresa, com os seus relacionamentos com funcionário, com... enfim, parceiro, família, com tudo, né, cara? E hoje eu tô onde eu tô pelos anos de aplicação desse gatilho. Porque ele é cumulativo, né? Porque se eu aplico e paro, lembra? Para eu que apliquei, eu vou achar que vale muito. Só que para a pessoa que recebeu, ela acha que vale pouco. Né? Com o passar do tempo, vale pouco. Aquela coisa do pão e do vinho. Então, como é que eu faço? Eu aplico sempre. Todo dia. Muito pão. Eu faço pão todo dia. Não, é muito louco isso. E de repente, por isso que a gente precisa de 2 raízes e 7 Nutellas. Por que o Nutella tem que estar vindo todo dia? Porque é pão.
E na vista da galera que tá recebendo, Pão com Nutella, cara. pão com Nutella. Na vista da pessoa que tá percebendo, não adianta você fazer agora e esperar um mês. Não vai valer mais nada daqui a um mês. Então você como uma pessoa, um doador, você tem que estar doando todo dia, porque senão não funciona. E pra quem recebe, cara, pô, é o lance do vinho. Muita gente que converte hoje tá na sua lista há quanto tempo? Há 1 ano, há 2 anos às vezes, né, cara? Mas se eu não tô lá doando pão todo dia, Pô, elas não estariam convertendo. Porque elas iam ter esquecido, porque tecnicamente é isso que acontece com o cérebro humano. É isso aí, galera. Então, ó, hashtag desse episódio. Se esse episódio te gerou valor, deixa aí a hashtag Pão Nosso de Cada Dia. E a gente fica por aqui. Se inscreva no podcast 6 em 7, lá no iTunes, no Spotify, SoundCloud, Stitcher, Deezer e aqui no canal do YouTube também. formuladelançamento.com.br/raiz se você quiser receber uma notificação aí, um e-mail quando a gente entrar ao vivo aqui, você participar, poder fazer pergunta aqui pra gente. E a gente fica por aqui. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. E esse é o podcast 6 e 7. Valeu.